Galera do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Espero do fundo do coração que estejam todos bem. Enfim, a nossa aula de hoje, ela é uma revisão e uma correção da atividade anterior, onde o nosso tema é referente à Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada na época de a Grande Guerra, pelo fato de ter sido uma guerra de grandes proporções do globo terrestre. Visto desse ponto, a gente percebe que várias outras potências entraram em guerra. Ora, quais são as motivações iniciais de uma guerra? Antes de tudo, a gente precisa entender que a maior parte tem interesse tanto econômico como também um interesse de viés cultural político. E aqui, vários outros interesses passam a aparecer para a nossa história. Mas é bom lembrarmos que o mundo todo, principalmente as potências da Europa da época, estavam em um intenso conflito. Conflito não de guerra prática, mas um conflito que vai desde a bela época, passando ali para aquela paz armada, até a eclosão desse primeiro conflito, que seria a Primeira Guerra Mundial. Os interesses imperialistas, eles estão em xeque nesse momento. Por quê? Ora, a Alemanha tinha um interesse muito grande em mercadorias e novos mercados, uma vez que o Império Germânico, a Alemanha, ela estava atrasada na corrida imperialista e estava também reivindicando alguns territórios. A Alemanha estava entrando em conflitos econômicos com a própria Inglaterra, que era uma potência industrial. E a Inglaterra rivaliza com a Alemanha porque a Alemanha estava tomando também o mercado consumidor da Inglaterra. Os interesses dos Balcãs, como por exemplo a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, o Império Duo, tanto a Sérvia como o Império Austro-Húngaro tinham interesses naquela regiãozinha ali dos Balcãs, principalmente onde a gente vai ter a eclosão do estopim da guerra, em Sarajevo, na Bósnia. E aquela região ali era chamada na época de o barril de pólvora da Europa. Além disso, tínhamos uma vasta, digamos que um revanchismo, digamos que um conflito ali desde a Guerra Franco-Prussiana entre a França e a Prússia, onde a Alemanha, Prússia, disputou com a França e veio a vencer e tomou Alsácia-Lorena, que eram regiões ricas em minério de ferro e carvão mineral. E daí os franceses pensavam dia e noite nessa revanche contra a Alemanha para tomar novamente essas terras. Então percebam, os conflitos imperialistas estavam tomando de conta na época. Aqui na primeira questão que foi passada para vocês, nós temos a Grande Guerra de 1914. Foi uma consequência de remobilização contemporânea dos anciens regimes da Europa. O que é ancien regime? São os antigos regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças antigas da ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e a queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida que, do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha e entrincheirada que havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime mais obstinado e tradicional com a Revolução Russa, após 1918 a 1919, as forças da permanência se romperam e recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. Então vejamos que nesse texto nós temos uma breve explanação da situação da Europa na época e dos antigos impérios.
Professor, mas quais eram os antigos impérios? A Rússia, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, eles estavam tentando sobreviver. Não obstante, apesar disso, eles eram impérios grandiosos, mas antigos, né? O modelo antigo, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Turco-Otomano, mas eles estavam entrando em conflito pela mesma região, até porque existia o interesse daquela região que ligava até o Oriente. E o Oriente, na época, era a galinha dos ovos de ouro, porque nesse período também começa-se a falar sobre o petróleo. Mas enfim, de acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e das nova ordem socialista? Não, gente, veja bem. A antiga ordem feudal é muito antes ainda dos antigos regimes. Os antigos regimes, eles são absolutistas. Então a antiga ordem feudal aqui não entra nesse contexto. Até porque a Revolução Socialista da Rússia também só acontece no final da Primeira Guerra Mundial. Letra A é a errada. Letra B, resultou do confronto entre as forças de permanência e as forças de mudança, isto é, do escravismo decadente e do capitalismo em ascensão? Não, nesse momento não se fala de escravismo. O resultado daquela guerra o produto da guerra foi o imperialismo e não esse escravismo, tá? Necessariamente. Até porque a força de obra maior não era a mão de obra escrava, mas sim a mão de obra assalariada com a indústria. Letra C, foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura? Não, porque aqui a gente vai rememorar o período da Revolução Industrial, que é lá no século XVIII. E o contexto da Primeira Guerra Mundial já é muito acima do século XVIII, século XIX, tá? Século XIX e XX do imperialismo. Letra D, foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Certinho, seria a nossa D a correta. Por quê? Porque os contextos que estavam ali sendo colocados em xeques, além do imperialismo, eram os contextos dos conflitos dos antigos impérios, como a Rússia, como o Império Turco-Otomano, como também as tensões de rivalidade entre a Sérvia, entre o contexto cultural. A Sérvia queria uma independência, né? Formar a Grande Sérvia. E o Império Austro-Húngaro queria aumentar suas posses. Então, além do imperialismo, tem a questão cultural do nacionalismo. Então, seria a letra D. A letra E é errada porque fala o seguinte: engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado os comunistas russos, é errado. A burguesia europeia não apoiou comunismo algum. Eles eram contra o comunismo, tá? Então, letra D, a nossa correta. Passando para a próxima, fala sobre o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes foi o mais famoso dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Nesse tratado, os ingleses e franceses, eles impuseram os termos de rendição da Alemanha. E essa rendição ela foi extremamente rígida. A Alemanha teve que pagar pesadas indenizações, a Alemanha teve que diminuir o seu arsenal bélico, ou seja, estava proibida de ter muitas armas, bombas, porque podia novamente querer se rebelar e fazer uma guerra, então estava proibido de ter isso. E diminuiu muito o seu poder naval, a sua quantidade de soldados nas forças armadas. Então, assim, foi muito rígido mesmo. O próprio Hitler, futuramente, após esse contexto, ele vai dizer que o tratado não foi um tratado, foi um ditado, porque foi como se tivesse sido realmente uma ditadura imposta. Mas o fato é que nós temos aqui o contexto, o Tratado de Versalhes, e o comando da questão fala: entre os fatores definidores dessa humilhação pode ser apontado, e a resposta correta seria a letra B. A admissão de culpa e responsabilidade única da Alemanha pela ocorrência dos danos da guerra e a condição de pagamento de pesadas indenizações. Então, assim a gente finaliza, né, a letra D, a nossa alternativa correta. Fiquem com Deus e até uma próxima.